primeira coisa você precisa começar a entender um pouquinho melhor o que são grupos alimentares. O que são grupos alimentares? Só um recado rápido. Perguntas, caixinha de perguntas aqui, ó. Tô vendo que já tem 12 perguntas aqui na caixinha de perguntas. Deixa a dúvida aqui. Eu não vou responder dúvidas que forem deixadas aqui enfim, na barrinha aqui, tá bom? Da live. Perguntas ali, 15 minutos finais, vou responder perguntas. Para a gente conseguir montar bem as nossas refeições visando emagrecer, a gente precisa aprender, entender o que são grupos alimentares. Grupos alimentares são principalmente 3: proteína, carboidrato e gordura. São o que a gente chama de macronutrientes. Por que macronutrientes? São os 3 nutrientes que fornecem calorias, que fornecem energia, as tais calorias, sabe? Então, proteína, carboidrato e gordura oferecem calorias. Fora esses macronutrientes, a gente tem outras coisas também embutidas ali no alimento que não oferecem calorias, como é o caso dos micronutrientes. O que são micronutrientes? Vitaminas e minerais. A gente também tem água na composição dos alimentos, né? A gente tem fibras. Fibras são classificadas como carboidratos, mas são carboidratos não digeríveis, ou seja, ele chega lá no meu intestino, mas meu intestino fala, que isso? Não sei, elimina. Ele do mesmo jeito que entra, sai. Então, como vocês já sabem, ele acaba tendo uma influência muito grande também na qualidade do nosso trânsito intestinal, tá certo? Mas a gente vai focar nesses 3 macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, porque eles fornecem calorias para a nossa dieta. Quando eu quero emagrecer, meu amigo, vocês vão ouvir tanto essa informação até o final da semana que eu vou socar essa informação dentro da cabeça de vocês, porque vocês vão entender isso de qualquer jeito. Tanto que na aula 2 a gente vai discutir sobre isso novamente. Para emagrecer eu preciso otimizar as quantidades de proteína que entram na minha alimentação. Então as fontes de proteína, eu preciso entender o que são fontes de proteína para trazê-las para as minhas refeições. Eu preciso entender o que são fontes de carboidrato e fontes de gordura, porque eu tenho que entender que esses 2 daqui, eu vou tentar com um bom senso, eu vou tentar minimizar. Ah, Paula, eu já sei que fruta é fonte de carboidrato, então você está me dizendo que eu devo tirar toda a fruta da minha dieta. Com bom senso, eu vou diminuir. Diminuir. Não é retirar, criatura, você não precisa ficar sem sua banana para você emagrecer. Mas entenda que se você quiser todas as fontes de carboidrato em todas as refeições, a todo momento, isso vai dificultar o seu emagrecimento. Então unir o bom senso com o conhecimento. Bom senso a gente desenvolve com o tempo. Então no fim eu julgo que eu tenho muito bom senso porque eu acompanhei milhares de pacientes e alunos, porque eu desenvolvi isso ao longo dos anos de estrada na minha profissão. Então talvez você não tenha ainda o bom senso tão aguçado assim. Estou aqui para te passar um pouquinho disso, dessa prática. Mas o conhecimento dos grupos alimentares, essa noção é o que eu quero passar para vocês agora, tá? E vou tentar passar um pouquinho de bom senso também com alguns exemplos no final. Então, para eu entender, se eu tenho que, ok, Paula, entendi, eu tenho que tentar aumentar a proteína, reduzir no que for possível, sem muito extremismo, mas entendendo que eu tenho que dar uma reduzida no carboidrato e na gordura. Ok, então vamos entender o que é fonte de quê? O que é fonte de carboidrato, proteína e gordura? Fontes de proteína. Tem fontes animais, tem fontes vegetais. Já vi que tem vários vegetarianos lá na nossa semana de Strave. Então, vou tentar dar umas ideias também das fontes vegetais, porque a gente dividiria já nesses 2 grupos com relação à proteína. Fontes animais, fontes vegetais. Fontes animais, o que são? Ovos, carnes, laticínios, principalmente esses, né? Ovos, carnes, leite, queijo e iogurte, principalmente isso. O que é fonte de proteína vegetal? Olha, eu diria que principalmente as leguminosas, ou seja, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, amendoim é um parente desses, tá? Amendoim, soja, preferencialmente soja orgânica, já que a gente sabe que na maioria do mundo, na verdade, a soja é transgênica. Existem grandes interrogações em relação ao consumo disso ou não. Eu, particularmente, prefiro optar pela orgânica, se eu posso optar. E a sojinha em grãos, que muitas pessoas não têm hábito de comprar. Eu, realmente, na minha casa, nem tenho hábito de comprar. Mas é um excelente, talvez, das leguminosas, é até uma que tem as características
mais interessantes é a que tem maior proporção de proteína, por exemplo. E os derivados dessas leguminosas também. Então eu tenho aí o tal do tofu, né, que é o queijo vegano. Parece um paralelepípedozinho assim bem aguado. Ele é fonte de proteína, um pouquinho de carboidrato, quase nada de gordura. É um pouquinho de cada coisa, mas ele tem uma fontezinha de proteína. Ele é uma fonte de proteína, né? Então a gente teria principalmente esse grupo como fonte de proteína vegetal. Paula, quinoa não é fonte de proteína vegetal? Também, mas entenda, a quinoa ela não é tão concentrada em proteína como as pessoas pensam. Quinoa é fonte principalmente de carboidrato, principalmente. Só que dentre os cereais, arroz, milho, quinoa, trigo, dentre os cereais, ela é uma das que mais apresenta ali proporcionalmente, é uma das que mais apresenta proteína na porção. Então ela tem mais proteína do que o arroz, mas ela tem tanto carboidrato quanto o arroz. Então ela é fonte, principalmente se você fala para mim quinoa, eu penso carboidrato, eu não penso proteína. Mas beleza, uma alimentação de um vegano, a quinoa entraria contando como parte da proteína? Com certeza. Tudo vai contar como parte da proteína na alimentação de um vegano. E os cogumelos, Cris perguntando, ótima pergunta, Cris, eu já ia falar sobre eles. Os cogumelos, eles apresentam um pouquinho de proteína também, mas muito pouco. Eu tenho um vídeo até aqui, que na verdade é um pedacinho de uma live minha, aqui no meu feed aqui do Instagram, que eu falo justamente sobre os cogumelos, e eu brinco assim, né, que eles são vento, é como se eles fossem de vento, basicamente. E aí, inclusive, nesse vídeo veio uma professora, eu não sei se ela é professora de bioquímica, não sei, biologia, talvez, não sei realmente. E ela dá uma aula que eu falei, meu Deus, eu tenho que printar isso e só mandar para as pessoas quando elas me perguntam. Ela dá uma aula assim que, pelo amor de Deus, que cogumelo não é vegetal, cogumelo é do reino fungi e etc. Ou seja, gente, cogumelo é um fungo. E por isso que não vai ter. Ela dá uma aula lá. Só vocês voltem lá nesse vídeo para ver o comentário completo. Mas bom, cogumelo, ele tem um pouquinho de proteína. Um pouquinho. Não dá para dizer que tem uma quantidade grande, importante de proteína, não tem. Aí nesse caso eu diria que as leguminosas realmente são a melhor opção, tá certo? De fontes de proteína. A gente tem o edamame também, edamame que é o grãozinho da soja verde, é muito comum da gente ver como entradinha em alguns restaurantes, principalmente restaurantes asiáticos. É show, também poderia entrar, tá bom? Então a gente tem esses dois grupos dentro das fontes de proteína. Comentário aqui no YouTube, comentário do YouTube. Kátia Fagani comentou aqui. Ela assistiu a aula 1 hoje. Kátia assistiu a aula 1 hoje. Exatamente. E falou que achava que fazia tudo certo, mas viu que comete 5 erros. Kátia viu que fazia tudo certo, mas viu que comete 5 erros. Galera, assista a aula 1. Assista a aula 1, porque assim como Kátia, você pode encontrar os erros que você vem cometendo. A aula 1 tá massa! Assista, se inscreve na Semana de Strava Emagrecimento se não está inscrito, criatura. Não quer emagrecer, não quer acelerar esse processo? Se inscreve que é conhecimento pra caramba. Valeu, Kátia. Valeu, Kátia. Tamo junto. Fontes de proteína, então. Falei tudo. Carnes, gente, inclui tudo, tá? Não é só carne bovina, não. É aves, frutos do mar, né? Peixes, tudo isso. Os mariscos, tudo isso é fonte de proteína. Ovos, leite, queijo e iogurte, tá bom? De vegetal, leguminosas e seus derivados, como tofu. Gordura, o que é fonte de gordura? Gente, aí a gente tem que botar a cabecinha para raciocinar agora e vocês vão entender. A gordura, ela tá presente em praticamente todos os alimentos que são fonte de proteína animal. Tudo que é fonte de proteína animal tem proteína, mas também tem gordura. Também tem gordura. Leite integral tem gordura. Iogurte integral tem gordura. Queijo amarelo tem gordura. Até o queijo branco tem, só que em menor proporção. Carnes, a depender do corte, tem mais ou menos gordura. Ovo tem gordura. Toda fonte de proteína animal é também, em menor ou maior proporção, fonte de gordura. Não tem como você comer proteína animal e não trazer um pouco de gordura associado. Claro, você pode pegar, por exemplo, um peixe branco, tilápia, quase nada de gordura. Peito de frango, quase nada de gordura. Beleza. Na questão dos cortes de carne, você realmente pode pegar um corte que seja muito magro por natureza. Mas, em geral, ovos, laticínios, você sempre vai estar consumindo um pouco de gordura associado, em maior ou menor proporção, a depender do que você escolha, tá certo? Perguntas na caixinha de perguntas, tá certo?
No final da live, nos 15 minutos finais, eu vou responder. Mas a gente tem também o que eu chamo de gordura livre. O que é gordura livre? Manteiga, azeite de oliva, creme de leite. Observe, o que é gordura livre? A gordura livre é a gordura que ela foi isolada do alimento original da natureza. De onde vem a manteiga? O que é manteiga? Manteiga é pegar a nata da gordura, é pegar só a gordura do leite, bater até virar manteiga, né? Ou seja, é você tirar a gordura de um alimento original. É isso que eu chamo de gordura isolada. Então a gente tem o óleo de coco, azeite de oliva, manteiga, margarina, a gente tem, enfim, diversas gorduras aí que vocês já sabem. E a gente tem também, por exemplo, frutas que têm um teor muito maior em gordura do que em carboidrato, como é o caso do abacate, do coco. Ok, seria isso. Amendoim, dentro das leguminosas, dentro da família das leguminosas, o amendoim ele tem características muito parecidas com as castanhas, né, que também são fontes de gordura. O amendoim ele é fonte de proteína, mas em maior parte ele é fonte de gordura, tá certo? Ele é fonte dos 3 nutrientes, carboidrato, proteína e gordura, mas em maior quantidade tem gordura. Sim, margarina é fonte de gordura, eu não gosto de margarina, tá bom? Eu estou falando aqui das fontes de gordura. E outra coisa, gente, que é importante para vocês saberem também. Entendam, saibam separar as coisas. Aproveitando aqui essa margarina, eu não recomendo margarina para ninguém, é um produto extremamente artificial. Mas entenda até que quando eu falo, e eu tô falando isso porque lá dentro da comunidade eu respondi, teve uma pessoa que falou, da aula 1 eu entendi, já vi onde eu erro, eu como muito cuscuz com manteiga. E eu respondi para ela, cuscuz com manteiga, e a gente tem que saber separar as coisas, tem boa qualidade. É alimento saudável. Cuscuz com manteiga é alimento saudável. A grande questão é que talvez não ajude no seu emagrecimento. Por quê? Porque cuscuz, farinha de milho, carboidrato puro, manteiga, gordura pura, gordura com carboidrato. Cadê a proteína? Eu tenho que evitar, eu tenho que reduzir carboidrato e gordura e aumentar a proteína. Cuscuz com manteiga como refeição. Cadê a proteína? É só carboidrato e gordura. E para te saciar, você provavelmente vai precisar comer uma quantidade um pouquinho maior se não tem nenhuma fonte de proteína associado. É só esse raciocínio que eu quero que vocês peguem. Então, cuscuz com manteiga é saudável. Então, eu tenho que entender que nem tudo do mundo saudável é interessante na minha rotina e com a frequência alta no meu processo de emagrecimento. São coisas distintas. Eu posso sim comer cuscuz com manteiga, não tem problema, mas se eu quero emagrecer, eu vou ter que dosar muito mais a frequência e porção dele na minha vida. Entende? Ok, gordura, check. Carboidrato. O que é fonte de carboidrato? Praticamente tudo. Cereais. Leguminosas, cereais, arroz, milho, quinoa, trigo e todos os seus derivados, pão, macarrão, biscoito, bolo, açúcar, mel, melado de cana, frutas doces, tudo que é fruta doce é fonte de carboidrato. Raízes e tubérculos, batata, batata doce, inhame, mandioca, mandioquinha, tudo isso é fonte de carboidrato, doces em geral. Leite, leite tem a lactose. Lactose é carboidrato. Leite é fonte de carboidrato, proteína e gordura. Como eu disse antes, tá certo? Então, tudo isso é fonte de carboidrato. Vou abrir um adendo para 3 alimentos, abóbora, cenoura e beterraba. Abóbora, cenoura e beterraba são fontes de carboidrato, mas pouco, muito pouco carboidrato. Quem é meu aluno do Comer e Treinar, quem participou do meu desafio 21 dias para mudar, que tá dentro do meu programa Comer e Treinar, já sabe disso. Tem lá na primeira semana, semana da limpeza. A pessoa olha assim, porra, se eu escolher abóbora de fonte de carboidrato, eu posso comer uma infinidade, um pedação. Se eu escolher batata ou arroz, eu vou comer um tiquinho. É a vida. Por quê? Isso se chama concentração de nutriente. Abóbora, cenoura e beterraba são muito menos concentrados em carboidrato que batata, arroz, quinoa, feijão. Então eu posso aumentar a quantidade desse alimento. Eu posso me permitir comê-lo em quantidades maiores. Ou seja, se você é fã de abóbora, traz abóbora para participar do cardápio. Cenoura, traz, é só ter criatividade. Não precisa ser só abóbora cozida no vapor, cenoura ralada. Não, faz um purê de cenoura com gengibre.
Faz uma abóbora cabotiana assada no forno com azeite, meu Deus do céu. É delícia demais, gente. É só ter criatividade no preparo, encontrar as receitas certas, criar o arsenal de receitas que você gosta e que é compatível com o seu emagrecimento. Chuchu também, pouquíssimo carboidrato. E eu quero falar justamente desse grupo. Aquele grupo que teria, digamos assim, ingestão livre. Gente, livre, óbvio que é com bom senso, né? Opa, amo chuchu, sou atrasado, vou comer 30 chuchus por dia. Calma, né? Não vamos exagerar em absolutamente nada. Nem água a gente pode exagerar. Aqui dirá chuchu, alface ou qualquer coisa desse tipo. Nada é para exagerar. Mas se é que tem um grupo que a gente pode comer um pouquinho mais, se uma draga mora na gente, a gente gosta de prato farto, a gente quer botar ali meio quilo de comida no prato, vamos usar e abusar desses alimentos que eu vou citar agora, que são verduras, legumes. Eles têm muita água na composição, fibra na composição, mas muito pouco carboidrato. Eles são fonte de carboidrato, mas muito pouco, é merreca que vem deles. Então a gente tem que usar e abusar e com criatividade e trazer esses alimentos para participar da nossa vida. Quem são eles? Os folhosos todos, tudo que é folha, alface, repolho, rúcula, chicória, tudo que é folha, pensou em folha, baixíssimo em carboidrato. Couve-flor, brócolis, chuchu, quiabo, aspargos, abobrinha, berinjela, tomate, que é fruta, mas tem muito pouco carboidrato, ainda mais na quantidade que a gente costuma comer. Pimentão, enfim. Dentre as frutas vermelhas tem muito pouco carboidrato, muito pouco. Então você pode também se permitir uma quantidade maior. Jiló, com certeza, maxixe, tudo isso tem pouquíssimo carboidrato, tá bom? Então vamos trazer esses alimentos em maior quantidade. Se a gente gosta deles, é só ter criatividade no preparo, galera. E aí, gente, quando o objetivo é emagrecimento, você vai ter que decidir. Eu vi que alguém aí teve uma hora que perguntou assim, low carb? Mas você tá falando em relação a low carb? Eu sou bastante adepta de uma estratégia de baixo teor em carboidrato para emagrecer. E aqui eu já quero desfazer até uma confusão que às vezes tem na cabeça de vocês. Palmito tem muito pouco carboidrato também. Espaguete de palmito pupunha, que delícia, gente. É só fazer um molhinho bolonhesa, colocar por cima um parmesãozinho, show de bola. Aí é que tá o pulo do gato. Quero falar com vocês uma coisa, mas calma aí. Sou muito adepta da estratégia de reduzir os carboidratos para emagrecer. Muito, especialmente para pessoas que têm uma obesidade importante, porque geralmente vão ter resistência à insulina, pré-diabetes. E reduzir os carboidratos ajuda bastante no processo. O consumo de carboidratos, na verdade, um outro fator assim, que tem que estar ligado é o nosso nível de atividade física, tá? Quanto mais atividade física a gente faz, mais a gente está autorizado a ter mais carboidrato na alimentação. E especialmente se a gente vai para um nível muito, muito baixo de atividade física, ou seja, a gente nem gasta o nosso glicogênio muscular, aí menos carboidrato passa a ser interessante na nossa vida, porque a gente nem está gastando a reserva que a gente tem. Então, por isso até que a atividade física é um dos pontos principais, tá certo? Tem que fazer atividade física. Gente, não coloque isso como opção. Eu não gosto, não tenho tempo. Não vista essa camisa, não se acomode nessa zona do eu não gosto, eu não tenho tempo. Tem que fazer, é o tal do mal necessário, tem que fazer, tá bom? Você vai chegar no futuro e você vai estar dependente fisicamente de outras pessoas se você se mantém sedentária. Não coloque isso como uma opção para você, tá? Ser sedentário não é opção. Independentemente de emagrecimento, gente, aqui a gente já não está mais falando só de emagrecimento, mas para a sua trajetória de emagrecimento também é importante, tá bom? É óbvio que também vai ajudar, principalmente se você já é menopausada, tá bom? Mas o que eu queria falar aqui? Dieta de redução de teor de carboidrato, né? Reduzir o teor de carboidrato para emagrecer. Sou super adepta. Em maior ou menor proporção, se o objetivo é emagrecer, a gente vai precisar reduzir os carboidratos, não tem para onde correr. Mas essa redução precisa ser drástica. Eu preciso fazer uma dieta cetogênica para emagrecer, ou seja, uma dieta de muito, muito baixo teor em carboidrato. Não preciso, a maioria das pessoas não precisa de uma dieta cetogênica para emagrecer. Lá no Desafio 21 Dias para Mudar, que está dentro do meu programa Comer e Treinar, a gente testa diferentes estratégias, inclusive dieta cetogênica. E dentro dos meus alunos, muitos falam, nossa, eu tive mais resultado com a primeira semana, que eu tinha um pouquinho mais de carboidrato e menos gordura. Os estudos deixam claro, pessoal, deixam muito claro.
reduzir o carboidrato ou reduzir a gordura, reduziu energia. Carboidrato e gordura são energia. Reduziu energia, você vai emagrecer. Fez dieta hipocalórica às custas de redução de carboidrato ou gordura, você vai emagrecer. A grande questão é, o que é mais confortável para você? E aí um outro ponto, para não confundir, tá certo? Para não confundir a cabeça de vocês. Às vezes a gente acha assim, teve uma pessoa lá dentro, por que eu tô falando isso? Lá na comunidade, eu já escrevi lá, já tirei a dúvida das pessoas, mas lá na comunidade mesmo eu vi uma pessoa que de lanche escolheu um queijo, que era bem branquinho o queijo, e ela pegou uns cubos de queijo de lanche, com um chá ou um café. Acho ótimo esse lanche, na verdade. Tem pouca fome, uma boa fatia grossa de queijo, ó, já supre. Ótimo, é fonte de proteína. Nesse caso, por ser um queijo branco, muito baixo teor em carboidrato. E aí teve uma pessoa que escreveu assim, não, esse queijo é super baixo em calorias, ele acaba sendo mais baixo em calorias e tal. Eu acho que é interessante sim, só não é aconselhado para low carb. Esse queijo branco, de baixo teor em gordura e que tem uma pitadinha de carboidrato, né? Porque a gente sabe que os queijos brancos, se você pegar qualquer rótulo de um queijo Minas Frescal, ricota, cottage, você vai ver que ele tem uma pitadinha de carboidrato ali na porção e tem baixo teor em gordura e proteína moderado ali, né? Só não é bom para low carb. Que conceito equivocado. E muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas pensam assim, opa, não, tem um pouquinho de carboidrato, é baixo em gordura, não serve para low carb. Errado. Quem disse isso? O objetivo na redução de carboidratos é reduzir carboidrato. É reduzir carboidrato. Não é necessariamente aumentar gordura. Não é. Você pode se permitir um pouco mais de gordura, já que você vai diminuir os carboidratos? Sim, tem lógica nisso. Poxa, eu não quero deixar uma dieta super baixa em carbo e super baixa em gordura. Essa dieta é insuportável, ela é insustentável. Tem uma hora que a gente quer se jogar pela janela de comer tilápia com brócolis no vapor. Isso daí tem pouco carboidrato e pouca gordura. Então, poxa, se eu já tô segurando a onda pra caramba no carboidrato, posso botar um pouquinho de gordura que traz felicidade pro meu paladar, que é gostoso, é mais apetitoso. Gordura e carboidrato trazem sabor e prazer para a refeição. Se eu já tô estrangulando o meu carboidrato, posso soltar um pouquinho a mão na gordura? Pode, tem lógica. Mas um queijo branco, ele não é contraindicado numa dieta de redução de carboidrato, gente. Numa dieta de redução de carboidrato, a gente quer reduzir os carboidratos. A gente pode manter a gordura moderada. E se para você um queijo branco ou um queijo amarelo dá no mesmo, você gosta dos dois? Eu, Paula, gosto dos dois, adoro os dois. Se você me der um pedaço de parmesão, tô feliz da vida. Se você me der um pedaço de uma ricota temperadinha, tô feliz da vida também. Um Minas Frescal, eu gosto de todos, 100%, até cottage eu gosto. Paula, e nesse caso, se eu gosto de todos, para mim que quero emagrecer, é mais interessante qual? O que tem menos gordura e um tiquinho de carboidrato, ou o que tem 0 de carboidrato e bem mais gordura, porque com queijo é assim. Se você pegar um queijo amarelo, lá em cima na gordura, proteína boa. Se você pega um queijo branco mais aguado, ele pode ser baixo, ele vai ter baixo teor em gordura e vai ter um tico de carboidrato, né? Mas em resumo, se eu considerar a mesma porção, pegar, digamos, 30 gramas, 40 gramas de cada um desses queijos, o amarelo ele vai ser muito mais calórico. Vai ter um pouquinho só de proteína a mais e vai ser muito mais calórico do que o queijo branco. Então, Paula, nesse caso, que eu gosto dos dois, o que até que você me indica? Eu diria até o queijo branco. Se ele vai ter menos calorias no final das contas, vai te fornecer proteína como o amarelo e você tem prazer com os dois? Eu diria para você ir no branco, especialmente se ao longo do seu dia você já está trazendo outras fontes de proteína que são mais gordinhas. Ovos são mais gordinhos. A depender do corte de carne que você escolha,
vai ter um pouquinho mais de gordura. E esse é um outro... Então, você já está meio que equilibrando isso, trazendo ali um alimento que ele é proteico, mas não é tão gordinho, para participar daquele momento. E entendam, gente, esse é o raciocínio. O raciocínio é a nível de dia.